Gradação é a sequência de palavras que intensificam uma mesma ideia. Porque gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata. A gente vem o que? Uma questão ali gradativa, vem aumentando. Olha, tange, marca, tange, fere, engorda e mata. E embora o furacão, o vento, a brisa. Notem que sempre dá uma ordem crescente ou decrescente, isso chama-se gradação. Até existe um nome para isso, que eu nunca vi em prova do Enem. Mas, enfim, a gente pode dizer que quando está aumentando, como no primeiro caso, se tivesse aqui e embora a brisa, o vento e o furacão, quando ela está aumentando, a gente chama de clímax. E aqui nesse caso, na decrescente, furacão, vento e brisa está diminuindo, a gente chama também de anticlímax. Só para aumentar os conhecimentos, conhecimento nunca é demais. A hipérbole é o recurso de expressão pelo qual se engrandece ou diminui de forma exagerada uma afirmação. Então a hipérbole é uma figura bem conhecida, ela marca o exagero. Rios te correrão dos olhos se chorares. Rios te correrão dos olhos é um exagero, ninguém chora rios, né? Chora-se muito, sim, mas não rios. Não te vejo há 1000 anos. Bem, o ser humano não vive. Hoje, ele, graças a Deus, tem conseguido uma longevidade maior. Tem passado até dos 100 anos, mas 1000 anos, eu não creio que em curto prazo nós consigamos chegar a essa idade. Então, não te vejo há 1000 anos, é óbvio que não vê há muito tempo. Isso é uma hipérbole. A prosopopeia. A prosopopeia tem um outro nome também, que é a chamada personificação. Então a gente pode chamar de prosopopeia ou personificação. Seria personificar alguma coisa, né? Em empregar ação, voz ou sentimento humanos a seres inanimados, irracionais ou imaginários. A qualquer coisa que não seja humano, eu atribuir, né? Essas ações humanas eu chamo de prosopopeia ou personificação. Vejamos alguns exemplos de personificação em prosopopeia. Bailando no ar, gemi inquieto vagalumes. Bailando é quem faz balé. Gemer, né? Um vagalume não geme. Então aqui eu dei atributos humanos a um ser que não é humano. Dorme, ruazinha, é tudo escuro. Uma rua não dorme. As pessoas que habitam aquela rua certamente dormiam. É essa figura que ele quer montar. Dormir uma rua, né, é dar personificação à rua, é personificá-la. É uma prosopopeia. Assim como, eu caminhava, as paredes têm ouvidos, né? Bem clássica essa, as paredes têm ouvido também é uma prosopopeia ou personificação. Paradoxo. Consiste no emprego de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto reforçam a expressão. Quando eu uso duas palavras que, não se combinam, tá? Uma exclui a outra, não parece que não funcionam, mas que naquele texto eles transmitem e reforçam uma ideia, uma expressão. Isso é paradoxal, isso é paradoxo. Estirando no leito, ri num doloroso riso deste mundo burlesco e sórdido. Essa é de Queiroz. Doloroso riso. Olha como um termo parece excluir o outro. Se é doloroso, como é que eu vou rir? Um riso doloroso, como é que isso existe, né? Então aqui nós temos um caso de paradoxo. Mas que seja infinito enquanto dure, de Vinícius de Moraes. Se tem duração é algo finito. Infinito enquanto dure é um outro caso de paradoxo. Ironia é o recurso linguístico que consiste e afirma o contrário do que se pensa, geralmente num tom depreciativo e sarcasmo. É ironizar alguém ou alguma coisa. Vejam os magníficos feitos
desses honestíssimos políticos. Dilapidaram os bens do país e fomentaram a corrupção. Magníficos feitos de honestíssimos, obviamente, está ironizando a situação. Eu chegar para um aluno que tirou uma nota 0 e falar: parabéns, que notão tu tiraste. Também estarei ironizando, né? Ironizar é, na maioria das vezes, ser sarcástico. Bem, terminamos com as figuras de pensamento, agora as figuras de construção ou de sintaxe. Essa palavra pode ser pronunciada de duas formas, sintaxe ou sintaxe, ok? Normalmente se fala sintaxe, mas sintaxe não está errado. São os desvios que se evidenciam na construção normal do período. Ocorrem na concordância, na ordem de construção, nos termos da oração. Aí eu já não estou trabalhando mais sentido de palavra, eu estou trabalhando as questões da sintaxe, da ordem, dentro de uma oração, por exemplo. O pleonasmo é a repetição de uma ideia ou de uma função sintática. A sua finalidade é enfatizar a mensagem. Existem dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo que nos interessa neste momento, enquanto estamos falando de figuras de linguagem. Agora, existe um outro pleonasmo que é um vício, ao sair para fora ou entrar para dentro, né? São esses vícios que nós veremos num próximo bloco, numa próxima aula. Nesse momento, o que me interessa é a figura de linguagem. Pleonasmo. Choramos um choro sentido. Chorar, só mesmo um choro. Ele sempre viveu uma vida simples. Viver, é óbvio que uma vida. A ti nada te devoro. Olha a repetição do termo, né? Da questão sintática, da mesma função. Todos nus e da cor da treva escura. Se é treva, só pode ser escura. O zeugma ocorre quando se omitem termos já expressos no texto, ou seja, um termo que foi citado e que posteriormente ele é omitido. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. É como se estivesse aqui, o meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro e meu tataravô era baiano. Não é? Até para que essa repetição não cause um mal-estar, isso aqui, aqui é um poema, até se tivesse era pernambucano, é um trecho de uma música, né, do Chico Buarque de Holanda. Se ele quisesse colocar, não haveria tanto mal. Mas num texto, por exemplo, de uma redação do Enem, você usaria zeugma até por uma questão de coesão textual. Então, o zeugma é uma figura que a gente tem que ficar atento, que a gente pode e deve usar sem parcimônia. A elipse. A elipse é parecido com o zeugma. Ocorre quando se omitem termos facilmente identificáveis pelo contexto. Eu identifico pelo contexto, mas eu não citei antes, tá? É essa a diferença entre elipse e zeugma, que também é muito usado no texto. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Quem estava à toa? Eu estava, né? Eu estava à toa na vida. Isso é um caso de um sujeito bem conhecido nosso, que é o sujeito elíptico, que normalmente gostam de chamá-lo de sujeito oculto. Eu gosto de chamá-lo de sujeito elíptico, porque ocorre elipse, ou sujeito desinencial. Tão bom se ela estivesse viva, me ver assim. Tão bom se ela estivesse viva para, né? Está até ali ilustrado, para me ver assim. Está subentendida essa preposição. Então, nesses dois casos, você vê que a preposição para não foi repetida anteriormente e nenhum eu tem um caso de sujeito elíptico. Por isso, aqui nós classificamos essas construções sintáticas como elipses. Vamos seguindo. Anáfora é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações, períodos ou versos. Então, se você tem a repetição, você tem uma anáfora. Olha só, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Aqui eu tenho uma anáfora da repetição de tudo, tudo, tudo.
Olha como eu falei para vocês anteriormente, que a gente pode ter várias figuras no mesmo texto. Aqui também acontece que é um zeugma, não é? Ó, tudo é silêncio, tudo é calma, tudo é mudez. Também ocorre na zeugma ali. Mas o que nos interessa para esse exemplo é a anáfora. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo. A repetição do vi, desse verbo ver, né, acarreta também uma anáfora. Figuras sonoras. As figuras sonoras constituem na utilização de efeitos da linguagem para reproduzir os sons produzidos pelos seres. Então elas reproduzem esses sons dos seres. Vamos ver algumas figuras aqui. A aliteração ocorre quando fonemas consonantais se repetem ordenadamente na frase. Então, se eu tenho a repetição da consoante, geralmente o autor que faz isso é para dar ritmo ao seu texto, geralmente ao seu poema. Então, quando eu tenho repetição da consoante, desse som consonantal, tá? Não necessariamente da consoante, do som consonantal, aí é uma questão fonética. Você tem a literação. Será que ela mexe o chocalho ou é o chocalho que mexe com ela? Então você tem a reprodução desse som X, tanto no CH como no X, enfim, esse som esse fonema, e aí nós consideramos uma aliteração. O vento vá. Aqui eu tenho a literação. O vento vazava zunido pelos vãos das velhas venezianas. Olha só, até esqueci de grifar esse Z aqui, que também faz parte. Ó. O vento vazava zunido pelos vãos das velhas venezianas. Vejam a repetição dessas consoantes, desses sons consonantais de V e de Z, né, trazendo essa aliteração. Assonância. O que seria a assonância? A aliteração ela trabalha com os sons consonantais, a assonância vai trabalhar com os fonemas vocálicos, com os sons das vogais. Quando a manhã madrugava, calma, alta, clara, clara e morria de amor. Essa repetição desses ais, desses sons vocálicos, eles trazem uma assonância. E a onomatopeia consiste no emprego de uma palavra ou conjunto de palavras que sugerem um ruído natural dos seres, né? O ping-pong, olha lá, vamos lá. Os chocalhos tilintariam pelos arredores. Tilintar o som dos chocalhos. Isso aqui é uma onomatopeia. Por que o tique-tique, o toque-toque, o puque-puque da máquina me picota a cuca? Ora, tique-tique, toque-toque, puque-puque é a representação dessa tal máquina. E aí eu tenho o ping-pong, o tic-tac do relógio, dentre outras onomatopeias. Então, essa reprodução de sons, de seres em geral, qualquer coisa, a gente chama de onomatopeia. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre figuras de linguagem e até um próximo encontro, moçada. Aquele abraço!